Olá, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. 75º dia, dia 75, o ano que nasci, 1975. Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje um dia pra lá de especial, onde a gente vai falar do Jesus Cristo presente no abandonado, Jesus Cristo presente no pobre. Tocar a carne sofredora de Cristo. Lembra quando eu te falei que o meu encontro pessoal com o Senhor foi muito mais através desse Cristo abandonado, do humilde, do pobre. Foram eles que me puxaram na realidade. Isso aí foi muito mais importante do que, obviamente, que é importante também, do que em oração ali de joelhos na igreja, não. Foi de oração de joelhos no chão da praça, em joelhos no chão da Cracolândia, em joelhos no chão dos doentes, em joelho no chão daqueles que estão precisando de tudo porque não tem nada, daqueles que dormem nas calçadas, de joelho nesse chão aí, esse chão aí, Jesus abandonado, a carne sofredora de Cristo, Jesus encarnado no pobre. Cara, isso é de uma profundidade incrível. São Francisco chamava de a santíssima pobreza. É isso, hoje esse nosso dia vai ser sobre isso. Você vai entender quando você viver. Mas eu preciso de te dizer o que eu vivi para você entender porque que é importante e porque que eu bato tanto nessa tecla. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Leitura do livro dos Salmos. Glória a vós, Senhor. Apenas me deito e logo adormeço, porque a segurança do meu sono vem de ti, Senhor. Você põe assim na sua mão, eu dormirei em paz. Isso aí faz um sentido muito grande para a gente. Meu amigo, se eu for falar as horas que eu perdi da minha vida, só fritando, tô mais nem falando de usar, assim, do uso mesmo não. Mas às vezes que usando eu não consegui dormir porque eu estava doido, eu tinha a mania de me trancar no quarto, aí já tem aqueles lances lá de perseguição, aquelas coisas que eu já comentei aí no passado, né? Deus me livre, mas às vezes que eu fiquei fritando na cama tentando dormir, é assim, é um assombro. E esse salmo, ele me dá uma paz, porque depois que a gente conhece a Deus e sabe viver em função assim de uma vida mais prazerosa, como a gente já está vivendo, né? Olha, esse salmo assim, ele me acalantou, era tudo que eu precisava escutar. Então esse salmo eu sei até decorado, assim, guardo esse versículo no meu coração. Eu dormirei em paz, né? A palavrinha que você anota aí na mão. Apenas me deito e logo adormeço, porque a segurança do meu sono vem de ti, Senhor. Sabe? Muito legal dormir em paz, mano. Dormir cansado, acordar bonzinho e meter o pé na estrada aí, trabalhar e dar o gás servindo a Deus e tentando ser um bom cristão, apanhando de vez em quando, mas se reconhecendo fraco. É isso aí tudo que a gente vem conversando. E hoje esse dia, ele é assim, fantástico, sabe? É um dia de Deus, assim, muito de Deus, sabe? Porque é todo o sentido da obra que eu participo. Eu fico feliz em poder viver uma obra que vive o pobre. Por quê? Porque no pobre, no abandonado, na carne, ali está a carne sofredora de Jesus Cristo. É Jesus, é uma promessa de Jesus. Ele se encarna no pobre. E você servir a esse pobre, servir a essa carne, meu irmão, é a mesma coisa que você pegar assim a Eucaristia, um pedaço do corpo de Cristo, e à medida que ele vem assim, vem para a tua boca, ele se tornar um pedaço do coração e tu, ó, viver Jesus nessa plenitude. Calma, não se assuste não. Você vai entender. Né? Eu estou aqui graças a um desses dias em contato com esse Cristo abandonado. Hoje você está aqui porque você é Jesus para mim, você
quando chegou aqui no primeiro dia, você não sabe o quanto que eu rezei por trás das câmeras para você dar sequência nesse caminhar. Você não tem ideia do quanto que foi feita a intercessão por você, meu irmão. Para que você compreenda o que eu compreendi com muita humildade. Ao servir o Jesus abandonado, tudo que eu falei aqui de servir as crianças, de ir ao encontro daqueles que sofrem, de ir numa praça, lembra da caminhada ali? Faz 3 dias, 4 dias, né? Ali, aquele Jesus ali. Todo eles, tudo que você viu, tudo que você sentiu através do que eu venho conversando, foi com um único objetivo. Não foi para parecer ser bonzinho, nem para estar fazendo um trabalho social. Foi porque é Jesus. Você compreende isso, irmão? Compreende a profundidade disso? Olha, isso aí, tem gente que vai viver a vida toda e não vai reconhecer Jesus no pobre, no abandonado. Porque vive no poder, no ter e no prazer. O egoísmo calcificou. São pessoas que vivem dentro de um materialismo, dentro desse cabeça, ombro, joelho em pé, dentro desse capitalismo, viver em função do capital, viver em função do dinheiro, viver do ter, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Aí você pode pensar assim, boa parte dos ricos, boa parte, sabe? Boa parte, não são todos, pelo amor de Deus. E a gente tem que ter amor por essas pessoas. A gente tem que propiciar a elas esse encontro com o abandonado. A gente tem que propiciar a elas esse encontro com Jesus presente nos mais pobres, nos mais humildes. Porque a gente quer que eles conheçam o ressuscitado, que vivam o ressuscitado. Regis, eu estou com um nó na cabeça. É propiciar o encontro do ressuscitado com o abandonado. Como é isso? Olha, eu estou vivendo Deus, vivendo Deus, vivendo Deus. Você está vivendo Deus, vivendo Deus, vivendo Deus. Ao viver Deus, você se configura ao coração de Jesus. Você vive o Evangelho, você é o Evangelho, você é Jesus, entendeu? Você se configura ao ressuscitado. Se você está numa vida nova, né, entendendo ali que passou pela cruz, passou pelo Calvário, passou pela cruz, morreu, ressuscitou e vive isso, pratica isso e consome isso de uma forma tranquila, tá? Sem neura. Você vive o ressuscitado. E aí quando você vive o ressuscitado, você vai ao encontro do abandonado. E ele está onde? Presente no pobre. É um propiciar de um encontro de Jesus com o abandonado. Porque na realidade o ressuscitado tem todo interesse no abandonado. Porque ele não vive sem ele. E é a mesma coisa. E esse abandonado, ele quer conhecer o ressuscitado. Porque ele não nasceu com esse intuito de viver a vida toda dentro do Calvário. Jesus, ele não quer morrer no Calvário. Ele não para no Calvário, né? São Paulo vai dizer que nossa fé ela tem sentido porque Jesus ressuscitou dos mortos. E se Cristo ressuscitou dos mortos e se ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Nossa fé seria... não teria sentido, sabe? A fé não teria sentido se parasse na morte. Por isso que o ressuscitado tem interesse no abandonado. Nós que vivemos esse ressuscitar nos nossos corações, temos que ir lá e fazer isso pelos mais pobres, que são os que é Jesus abandonado. E Jesus abandonado anseia por esse encontro com nós, né? Que levamos esse Cristo ressuscitado até eles. Você compreende isso? E como é que a gente vivencia isso, cara? Através de tudo que eu tenho te falado, ajudar as pessoas. Na realidade, você está ajudando as pessoas, obviamente, né? Mas é muito mais profundo, que você está ajudando o abandonado. Olha, quem fala isso não é só o Regis, não. Né? Se a gente pensar no Papa Francisco, o Papa Francisco, eu não tenho dúvida que aquele homem, o Bergoglio, né? Ele foi pensado ali, realmente, ali, aquela escolha já deveria ter sido com o Papa Bento, mas Deus quis vir o Papa Bento, né? Para até assim, servir de prova para a humanidade mesmo, até mesmo para a igreja principalmente,
para todo um conjunto de cardeais, de clero, de padres, de religiosos, de comunidades, entender Jesus no abandonado. Eu vejo isso muito concretamente. Assista o filme dos dois papas, entra aí no Netflix e assista. Por favor, anota no caderninho. Essas dicasinhas desde o começo, eu quero acreditar que você vai anotando aí e vai fazendo. Por favor. O Papa Francisco, ao entrar na igreja, ele redigiu um documento chamado Evangelho Gaudium. Deixa eu procurar o meu aqui. Eu tenho o meu aqui dentro dos livros. Aqui, Evangelho Gaudium. Né? Li uma vez, não assimilei, li a segunda vez. Mas para resumir isso aqui, a gente resume. Ele vai falar um pouco sobre isso, sobre que nós... Eu achei lindo, porque existem algumas frasinhas, eu vou colocar as frases mais importantes, né? Ele pede uma igreja pobre para os pobres, uma igreja de saída. Nós precisamos sair das nossas regiões geográficas e ir nas regiões existenciais da alma das pessoas. É necessário uma igreja pobre para os pobres, uma igreja de saída. Eu já comentei isso algumas vezes. Não é igreja de entrada, não é da porta para dentro, é da porta para fora. De saída em missão. Ou seja, é uma igreja que pobre para os pobres, mas não para aí. O Papa Francisco ele vai pedir que é necessário que nós toquemos na carne sofredora de Cristo, né? E devemos ter o cheiro das nossas ovelhas. Entende? Então isso aí perpassa assim um mistério que só sabe quem vive. E eu gostaria muito que você vivesse, que realmente tivesse esse contato com o abandonado. Mas como? Dentro de tudo que a gente vem conversando, sem problema. Através de uma comunidade, através da sua pastoral, através de entregar uma vez por mês ali. Tudo que a gente conversou aí nos dias para trás, a gente vai conversar aqui mais um pouquinho para baixo. Um pouquinho nos dias que ainda falta até chegar o 80º, né, que é o fim desse módulo. Mas, isso aí, eu arrisco a dizer, lembra que a gente passou por um processo de cura e libertação, que essa libertação ela surge no exato momento que você perdoa, ali existe, você sai, né, você está se curando e se liberta. Por quê? Porque você libera o perdão, pois extremamente curativo é propiciar esse encontro do ressuscitado com o abandonado. Toda vez que você faz esse movimento, você está se curando e se libertando. E de que forma a gente vai ter esse contato? De que forma eu vou ter? Através de um gesto muito humilde, muito simples, mas extremamente necessário nesse contato da carne sofredora com Cristo, que é o abraço. Bote a mão assim na minha direção, bote a outra assim e faz assim, ó. Sinta-se abraçado por mim aí. Queria muito dar esse abraço pessoalmente, pois esse é um contato, o primeiro contato, certo? Você abraça essas crianças, abraça esses vozinhos, abraça esses irmãozinhos que estão nas ruas, abraça onde você tiver espaço para abraçar, obviamente que começa abraçando dentro da sua casa, tá bom? A sua família, tá certo? Porque esse é o chamado para ser feliz, fazendo o outro feliz, aquilo que a gente conversou ontem. Você só iria entender vivendo esse dia, por isso que um dia complementa o outro. Por isso que as sequências dos dias é exatamente essa que a gente está vivendo e conversando. Porque essa configuração com o Evangelho, ela passa por esse entendimento. Não é só porque é obra Lumen, não é só porque esse é o chamado da obra a qual eu faço parte. Não. Né? É porque esse chamado é um convite ao cristão de uma forma... Né? Nós estamos anunciando isso para o mundo. Ser luz para o mundo, passa por isso, ser luz, iluminar, né? Colocar essa luz que é Jesus e deixar ela iluminar. Então esse movimento de ir ao encontro dos pobres sendo luz é para que isso reflita nas outras pessoas. Nós temos essa missão compor carisma de
levar esse Jesus abandonado, morto, sofrendo, Jesus no pobre, tá bom? Então assim, vive isso. Vive isso. Vou te contar aqui os 3 momentos maiores, né, dessa configuração do ressuscitado com o pobre, que fez sentido a toda a minha caminhada. O primeiro deles, não houve nem um abraço. Foi lá no At Home, no meu pub. Tem no meu testemunho. Mas eu preciso que você entenda agora quem era esse Jesus, que eu já falei várias vezes, mas agora está caindo a ficha, você está entendendo mais, né? Quando aquele pobre entrou porque estava comendo lixo, ali era um encontro meu. Eu ainda não era nem um encontro do ressuscitado, porque eu também existia um pouco de Cristo em mim, mas eu não era um Cristo abandonado como ele. Mas eu necessitava de ter um encontro ainda pessoal com Jesus, e eu não tinha tido. E Jesus foi lá, de certa forma, me pegar pelas bitacas. Entenda essa metáfora, né? Ele foi lá, depois que eu o servi, ele disse assim, volte para a luz. Olha o que a gente está falando agora, ser luz para o mundo. Volte para a luz, volte para o lumen. E ao dizer isso, eu não tinha ideia do tanto que aquele mistério, né, lá na nossa obra a gente chama de um mistério cristológico, né, estava acontecendo ali naquele momento. Eu não tenho noção, né, eu não tinha a mínima noção, mas aquele olhar daquele homem, né, tudo que eu fazia, aquele olhar, a qual eu nunca vou, é outra coisa que eu nunca vou conseguir traduzir em palavras, só vai conseguir entender quem viver. Por isso que eu tô pedindo assim, muito humildemente, que você viva essa experiência. Por isso que eu te falo que a gente acha que vai dando, só que a pista de volta, né? Lembra que eu fiz essa comparação? O que vem de lá, você não tem ideia do que seja. É aquilo que vai te inflar, aquilo que vai te fazer sentido, é aquele coração que vai ser abrasado, é aquilo que vai fazer sentido pelo resto da sua vida, é aquilo que você não vai fazer nem você lembrar daquelas porcarias, mas vai entender que fez parte, né? Porque hoje o teu testemunho, a gente vai falar sobre ele mais para perto do final, é uma bomba de 1000 megatons de evangelização para o mundo, como é o meu, ao ponto de deixar Deus fazer com que esse programa exista, porque essa luz hoje, essa luz aqui, do chamado para ser luz para o mundo, ela quer extravasar, ela precisa, porque ela é Jesus, não é o Regis, entendeu? Mas ao se deixar se configurar com esse coração, né, ao deixar ser tocado, tocar na carne sofredora de Cristo, abraçar o Senhor, acolhê-lo, tratar do Senhor, aí vem o pessoal da comunidade de vida, que eu vou falar só sobre isso daqui a pouquinho, no outro dia, e deixaram se apaixonar tanto que largaram tudo e hoje moram na casa com outros Jesus, né, vivendo o mistério da reencarnação, vivendo o mistério do ressuscitar, da ressuscitação do Senhor, juntamente com os pobres. Eu vou te mostrar uma foto aqui do homem que foi acolhido na nossa casa ontem. A gente está aqui finalzinho de abril de 2020. Aqui, ó, vai entrar aqui agora. Tá bom? Só para você entender o que é isso. Não é um trabalho apenas pelos pobres, porque aí já tem muita ONG que faz isso, entende? Não é dar comida como dá ali na prefeitura. É alimentar Jesus Cristo, abraçar Jesus Cristo, olhar no olho, conversar com Ele, deixar com que Ele faça parte da minha vida, propiciar um encontro do ressuscitado com o abandonado. Esse é o sentido dessa caminhada, através da obra a qual eu faço parte. Mas muito profundamente, esse é o sentido da minha vida, de entender que Jesus passa por esses percalços. Reis, onde é que tem isso? Em Mateus 25. Toda vez que fizer isso por meus irmãos mais pequeninos, por meus filhinhos mais pequeninos, perdão, é a mim que o faz. Então, assim, esse primeiro momento, né, que eu falei, lá no At Home, lá no pub, lá no bar que eu tinha, que ele foi me pedir para voltar para a luz. Através de quem? Através de Jesus abandonado. Porque Jesus sabia, porque ele é onipresente, né?
de tudo que ia acontecer, graças às minhas misérias. E graças às misérias de outras pessoas. Eu estou falando aqui porque, enfim, o conteúdo passa por isso, né? Para eu te dizer o meu testemunho. Porque isso foi criado graças ao meu testemunho com Jesus. Por isso que eu não falo tanto, eu te prometi lá no começo que eu ia testemunhar com a minha própria vida, não com a vida dos outros. Ia te mostrar e te provar que isso é verdade. A verdade verdadeira que é a verdade do Senhor, não a minha verdade. Então, meu irmão, o segundo foi lá, Maria, eu não lembro mais nem o nome, Betânia. Eu acho que eu tenho umas fotos aqui de Betânia. Eu vou mostrar aqui uma foto agora, lá dessa comunidade, lá em São Paulo, uma comunidade pequena, né? Era nem das mais conhecidas. E um cara totalmente maluco, que também tinha passado por um processo de conversão sinistro e quase morreu, levou 10 facadas ainda, um ladrão dentro da casa dele, ficou, sei lá, não sei quantos meses, teve coma, ficou na UTI, assim, um tempão, o cara ressurgiu e fez essa casa para homens abandonados. Lá no fundo, que tinha os irmãos que vieram para um café e teve um que não pôde vir, porque não podia sair da cama. E eu disse assim, eu posso ir lá conhecer esse irmão? Pode. Não sei porque que eu disse isso. Cara, ficou alguém lá? Não, pai, a gente pode começar? Não, ficou só o fulano que ele não levanta não, que ele não pode caminhar. Aí eu, poxa, ficou tinha feito um café para conhecer os irmãos lá dessa comunidade Betânia. E aí eu fui lá no quarto, não tinha ninguém, né? E esse irmão mal se mexia. Na hora que eu botei a mão no ombro, ele se virou assim e olhou no meu olho de um jeito que eu nunca, mais uma vez, um encontro com Cristo. Até a cor do olho eu lembro, um castanho claro, bem claro assim, meu irmão, de uma profundidade, sabe? Que eu disse, é isso que Deus quer. Entende? Ali foi um segundo encontro muito gigantesco, né? Com o Jesus abandonado, tocando na carne sofredora de Jesus. O terceiro foi no Com Deus Tem Jeito, lá do Pará, né? Então, assim, claro que tem encontros menores, eu estou falando assim dos mais místicos, entende? E lá no Pará, a gente foi fazer uma pastoral de rua, convidando os irmãos que estavam na rua, que ainda não sabiam ainda que ia ter, que era lá em Bragança, 300 e tantos quilômetros de Belém. Então a gente foi lá no tal do Vero Peso, né, que é onde tem lá, onde os irmãos, já tinham 2 noites que um caminhão que passa com as roupas não passava. Então eles tem um dia específico, eu não vou lembrar aqui bem o dia, foi na quinta noite. E a gente foi. E aí tinha vários irmãozinhos lá, tem muita barraca que é fechada à noite, sem luz, fica aquele clima, e ali mesmo os irmãos faz uso, sabe, de crack principalmente, né? E eu vi um irmãozinho assim, dentro de entrando nas entranhas, me perdendo, que é um labirinto lá de barraca, e eu vi um irmãozinho, sozinho, né? Na luz assim do cigarro, era cigarro, e ele é um senhorzinho, né? E eu cheguei, amigo, vamos participar do encontro com Deus Tem Jeito. E ele falou assim, você veio de longe, né? Eu vim lá de Fortaleza, né? E ele olhou e disse assim, eu sabia que você vinha. Aí foi quando eu olhei e vi aquele rosto assim, aquele mesmo, eu não tinha nem prestado atenção, né? Ainda porque estava escuro na hora que eu vi, e ele se deixou ser iluminado assim, a cara entrou assim, estava meio no escuro, né? E veio assim, aquele olhar. Aí o meu já chegou, as pernas chegam balançando. Então assim, existiram vários outros menores, né? Mas esses assim, sabe, que ficam marcados dentro do coração da gente de uma forma muito concreta, né? Então eu levantei aquele irmão, dei um abraço nele, né? Dei um abraço nele assim, bora irmão, tá? Eu sabia que estava abraçando ali Jesus Cristo, né? Eu não sei a certo se ele foi, porque eram muitos ônibus, eu tive que ir, enfim. O fato é que esse encontro com Jesus abandonado no pobre, ele é curativo, tal qual o perdão. Lembra que eu sempre repetia? Esse encontro com Jesus no abandonado, ele serve assim, fica até difícil de imaginar assim, uma palavra que resuma isso tudo para você.
sabe? Eu acho que é o cume, assim, de todo um sentido da nossa vida cristã. Sabe, às vezes a gente propicia esse encontro com Jesus abandonado, até mesmo para gente que já vive assim uma certa caminhada de fé. E é impressionante, às vezes até religiosos, padres, né? Como os relatos, os testemunhos, porque é isso que eu estou te falando, outras pessoas também viveram, né? Através de palavras e uma série de coisas, né? Assim, uma maior alegria que eu sinto hoje em dia é quando eu vou assim numa praça. Lembra quando eu fui fazer aquela caminhada, né? Ô Regis, não porque é um pobre que sabe quem eu sou, isso aí não é motivo de soberba para mim, entendeu? Isso aí não faz parte do jogo, né? Porque se você acha que é você, as coisas não têm a mesma profundidade. Na realidade vira um assistencialismo, não é isso. Na hora que eu escuto, ô Regis, né? Eu sei que é Jesus Cristo, sabe? Eu sei que é Jesus me chamando, sabe? A voz de Jesus ali naqueles pobres, né? E aí eu fico feliz, né, quando eu vou na praça aqui do Liceu, ou na Praça José de Alencar, ou na Praça do Ferreira, ou lá na Cal, às vezes andando muito longe, porque aqui é o centro da cidade onde a gente às vezes andando longe, a gente escuta, é um irmãozinho, né? Às vezes um irmãozinho que já passou por uma caminhada dentro das casas, né? E está bem, sabe? Eu fico muito feliz também, porque, queira ou não queira, a gente viveu ali aqueles 2, 3 anos iniciais e isso propagou, a obra teve um entendimento e muitas pessoas vieram e hoje os irmãos que já completaram o ano já participam da comunidade de vida e aí veio também alguns irmãozinhos que viviam sua vida, algumas meninas que viviam sua vida na faculdade com a família e hoje moram dentro, fazem parte da comunidade de vida e essa comunidade de vida ela só cresce, né? São aquelas pessoas, né? Eu vou já falar da comunidade de vida, aí você vai entender melhor. Tá bom, meu irmão? Então é isso que eu tinha para conversar com você hoje, né? Esse é um assunto, um papo muito rico. E procure viver, procure tocar a carne sofredora de Cristo. Procure se configurar a esse mistério do ressuscitado com o abandonado, né? Procura viver os pobres, né? Não de uma forma apenas assistencialista, porque você que precisa dele. Sabe? Ele precisa de você, mas você precisa muito mais dele. Tá bom? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amanhã a gente vai entender porque que através dos serviços a Deus, a gente combate algumas doenças, né? Não apenas com não combate, não é só dependência aqui, não, também a depressão, sabe? É muito forte isso. Tá bom? Vamos lá, vamos para amanhã. Amanhã já é dia 76, nós vivemos aqui o nosso 75º dia. Beijo, até amanhã.